Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de historinha para dormir. Ou não. Porque tantas coisas podem perturbar o nosso sono. Estômago cheio, alguma dor, ansiedade, preocupações, pesadelos. Isso são coisas que a maioria de nós conhecemos muito bem, pelo que já passamos, pelo menos algumas vezes. Mas outras coisas também perturbam nossas madrugadas. Só que essas não são tão comuns assim. Paralisia do sono, visitinhas do povo das sombras, do Carase, incubos e até mesmo aquela chegadinha em Sete Além. Entre essas coisinhas, as menos corriqueiras, está o Reiki. The Reiki começou sendo conhecido como uma creepypasta. Bom, vocês sabem que é uma lenda urbana espalhada pela internet. Bom, segundo a lenda, The Reiki seria uma entidade que aparece nas madrugadas, aos pés da cama de alguém que dorme profundamente, causando pesadelos, terror noturno e uma perturbação tão grande que ao longo do tempo pode fazer com que cometa o suicídio. Mas essa lenda pode ter começado a se espalhar a partir de fatos reais. Assim como a gente viu na história do Slenderman, que foi desenhado por uma criança, paciente do sanatório Cane Hill. E isso em uma época que internet, computador, nem sonhavam em existir. E a história do The Reiki também vem de muito tempo atrás. Existem relatos de aparições de uma criatura muito parecida com ele, desde o século XII. E diferente de como é na creepypasta, ele não aparece só nas casas das pessoas. Ele pode estar em qualquer lugar. E nesse tempo todo, muitas teorias e versões começaram a surgir sobre o que seria o Reiki. Em algumas culturas, é visto como uma entidade, um ser espectral. Outros acreditam que seja de carne e osso, apesar de não ser nem humano e nem animal. E também, como sempre, há quem pense que seja um extra ou intraterrestre. E de vez em quando um ou outro relato surge sobre avistamentos ou contato com o Reiki. Um grupo de investigadores decidiu se empenhar em descobrir se a lenda era ou não real. Essa decisão veio após os acontecimentos de 2003 no estado de Nova York. Muitas notícias contaram sobre avistamentos de uma criatura humanoide e muitas pessoas a viram. Logo em seguida, houve um apagão na área, que durou várias horas. E a descrição da criatura batia perfeitamente com a do Reiki. Na área rural de Nova York, durante o verão, pessoas que saíam à noite encontraram ou viram uma criatura magra, muito branca, sem nenhum pelo no corpo e olhos grandes pretos. Alguns disseram que parecia ameaçador e deixava uma atmosfera estranha, um tipo de angústia. Isso, claro, fora o medo. Dando seus depoimentos aos investigadores, alguns estavam apavorados e outros curiosos e apavorados. A investigação sobre o Reiki durou muito tempo, mas ainda não terminou, já que os pesquisadores não desistiram e os relatos continuam aparecendo. Até que em 2006, algo impressionante foi encontrado. Quase 2 dúzias de documentos com relatos de contatos com a criatura que supostamente seria o Reiki. Entre eles, relíquias do século XII. Todos esses relatos, dos mais antigos aos mais recentes, contam exatamente a mesma história. E anexado a eles estava uma carta escrita por um suicida em 1964. Ela dizia, abre aspas,
Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a culpa que eu sinto. E não é culpa de ninguém além dele. Assim que eu acordei, senti sua presença e vi sua forma. Escutei sua voz e olhei em seus olhos negros. Não posso mais dormir sem medo do que pode me acontecer quando eu acordar. Não posso mais acordar. Adeus. Fecha aspas. E havia muitos outros papéis. Um deles era uma página do diário de bordo do capitão de um navio e datava de 1691 e dizia, abre aspas, ele veio até mim durante o sono. Tive uma sensação de que não deveríamos estar aqui. Devemos voltar à Inglaterra a pedido do Rake. Fecha aspas. Outra coisa interessante encontrada foi um pequeno recorte de jornal escrito em espanhol e era o depoimento de uma testemunha. Abre aspas. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo os olhos quando fecho os meus. São vazios, são negros e eles me viram. Nunca mais eu vou dormir. Fecha aspas. Depois disso, a testemunha parecia querer mencionar algo sobre a voz do Rake, mas o recorte estava muito velho, desgastado e essa parte ilegível. Vasculhando mais e mais, o investigador encontrou uma caixinha de madeira. Dentro dela, uma carta sem envelope. Ela dizia, abre aspas, querida Aline, eu tenho rezado por você. Ele disse o seu nome, fecha aspas. Tudo que foi encontrado está sendo reunido, mais os depoimentos e relatos. Todo esse material vai virar um livro. Uma mulher que pediu para não ser identificada fez questão de dar seu depoimento para que faça parte desse livro. Ela quer que todos saibam que o Rake não é uma lenda e que destruiu sua vida. Ela era casada, feliz, tinha um casal de filhos pequenos. E naquele dia específico, toda a família tinha acabado de voltar de um passeio às cataratas do Niágara. Cansados pelo dia todo dirigindo, foram cedo para a cama. E as crianças, e eles mesmos, pegaram rapidamente no sono. Mas às 4 horas da manhã, a mulher acordou e acabou acordando sem querer o marido, que despertou bruscamente e se encolheu na cama. Seus olhos estavam arregalados e ele ofegava. Não conseguia nem falar. O quarto estava escuro e quando os olhos da mulher se acostumaram àquela escuridão, ela viu o que o marido já tinha visto. Ela o descreveu para o investigador como um homem careca. Estava sem roupa e sentado aos pés da cama. O corpo dele era contorcido de uma maneira perturbadora, como se tivesse sido atropelado. Quando olhou para o marido, ele estava em posição fetal, tremendo e de olhos vidrados. A criatura então se jogou da cama e, se arrastando, engatinhando, se contorcendo, foi parar ao lado do marido, mas tudo isso muito rápido. Ela então notou que as crianças estavam em silêncio e foi aí que o pavor tomou conta de vez. O Rake parecia ter percebido isso, porque com muita agilidade saiu se arrastando do quarto e ela, temendo pelos filhos, correu atrás dele. Acendendo a luz do corredor, ela viu a criatura, já muito perto do quarto das crianças, e gritou, desesperada, correndo para alcançá-la. Mas antes de conseguir, sua filha de 4 anos estava inconsciente, nas garras do Rake, que olhou diretamente para a mulher. Estava com o corpo cheio de sangue. O Rake correu, carregando a menina pelas escadas. E aí o marido apareceu. O casal estava desesperado para salvar a filha mais nova. E a criatura parecia não estar aguentando o peso da menina.
e antes de deixar a casa, a jogou no chão. Quando os pais chegaram perto para socorrê-la, ela disse com uma voz muito fraquinha: "Ele é o Reiki." E sem esperar mais, o homem colocou a filha no carro e seguiu para o hospital. Mas perdeu o controle da direção e caíram num lago. Nenhum dos dois sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a história se espalhou rapidamente, saindo até em um jornal local. A mulher e o filho mais velho não conseguiram, claro, mas ficar naquela casa. Então passaram a morar em um hotel. E após pesquisar muito sobre o que seria o Reiki que a filha havia mencionado, ela colocou um gravador no quarto para tentar conseguir alguma prova. Depois de algumas noites gravando, captou sons estranhos, como passos, farfalhar das cobertas e uma voz baixa e assustadora. Além de sentir que aquela coisa estava o tempo todo no quarto com eles, apesar de não ver. Enquanto continuava a procurar por respostas, acabou conhecendo um homem que passou pela mesma experiência e, através dele, ainda mais 2 pessoas em Nova York. Com tudo isso, descobriu que, naquele tempo todo, o Reiki se comunicava com o marido e com a filha. E já sentia que estava começando a fazer o mesmo com ela. Também são muitas as evidências captadas em vídeos e fotos que podem provar a existência do Reiki. Mas isso vai ficar para a segunda parte desse vídeo. Então logo eu volto, trazendo mais evidências que podem comprovar que o Reiki não é só uma lenda. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.